Olá, pessoal, tudo bem? Ayrton Rocha mais uma vez com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Lembrando, pessoal, se você tem amigo, parente que teve uma experiência fora do Brasil, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer ouvir a história dele aqui. Tá certo, pessoal? Lembrando, deixa seu like, ativa o sininho da notificação e se inscreve no canal. É muito importante pra gente. Estamos tendo muita visualização dos vídeos, mas pouca inscrição. Então se inscreve lá, ajuda muito a gente, tá bom? Dito isso, vamos para o que interessa? Hoje nós vamos para a Itália. Olha, que bacana! Mais uma vez na Europa. E vamos chamar essa pessoa muito bacana para contar a história da Itália, a região que ela está agora. Vamos lá? Agora. E aí, querida, tudo bom? Olá, tudo jóia, tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem. Obrigado, primeiramente, em aceitar o convite de participar do programa. Imagina, é um prazer, o prazer é meu. Então, se apresenta para o pessoal aí, fala de que região do Brasil você é, o que você fazia no Brasil antes de você ter a ideia de imigrar, e por que foi isso? Tá, eu me chamo Maria Ângela, eu era não, né, porque sou ainda ali de Minas Gerais, Belo Horizonte. Nasci em Belo Horizonte, mas fui criada em Santa Luzia. Morei ali a minha vida inteira. Eu tinha, antes da gente vir para o Brasil, eu vim para a Itália, logo quando aconteceu aquele primeiro boom, né, ali no Brasil, com a nossa política abençoada. Eu vim no governo da Dilma para cá, foi quando metade dos empresários quebraram, né? Eu era empresária também no Brasil, eu tinha um buffet especializado em casamento, eu e minha irmã, e nós fomos juntos ali naquela coisa ali que metade dos empresários quebraram e a gente quebrou junto. Também a nossa família praticamente inteira trabalhava com a gente e a gente não tinha mais o que fazer ali no Brasil. O Brasil estava realmente em uma situação muito difícil e a gente teve a ideia de vir para a Itália, né? A princípio, a gente escolheu Itália porque foi uma coisa assim, vamos para lá porque italiano é mais fácil para a gente aprender a falar. Engano quem pensa assim, porque não é. Não, muita gente pensa assim. Você lembra que ano que foi isso daí? Foi finalzinho de 2014 para 2015. Então, muitas pessoas também se enganam. Vamos para Portugal, que é mais fácil falar português de Portugal. Chega lá é muito rápido. Né? Eles falam muito rápido, você fica assim, quê? Não, além de ser muito rápido, tem muita palavrinha. Não tudo. Você consegue, claro que entre o português, o italiano, ou o português de Portugal, ou o inglês, é claro, lógico, evidente, que a gente vai no português de Portugal, se a gente tiver que escolher. Mas é muito diferente. É muito diferente. Eu tenho uma amiga que está lá, que ela migrou tem pouco tempo, que ela está ali. E ela mesma, assim, eu já vejo a diferença da gente conversar, porque assim, a gente muda, a gente acaba adquirindo, né, os costumes, a forma de falar e tal, por mais que ela fale português também, mas ela tá começando a falar o português de Portugal, quindi é diferente, é diferente. Então, vamos lá. Aí, por que você escolheu Itália? Só por causa que você achou que era mais fácil aprender a língua, a entender? Ou você já tinha alguém conhecido aí? Não, nós não tínhamos ninguém aqui. A gente tinha, assim, uma amiga da família, assim, era uma amiga da família, assim, tipo, nem da família, era uma conhecida da igreja que a gente frequentava no Brasil, que já morava aqui, mas não era alguém que a gente não teve contato com ela. Claro, depois que a gente teve aqui, a gente chegou, a gente foi ter contato com ela. Mas não foi algo que a gente, assim, a gente vai para lá porque tem essa pessoa ali. E essa pessoa arrumou. A gente veio sem emprego, eu e minha irmã. Nós viemos sem emprego, sem documento. A gente veio sem dinheiro, sem nada. A gente tinha, eu lembro, nós tínhamos 3.500 euros. Que
Ah, foi você e sua irmã? Eu e minha irmã. Uhum. Nós tínhamos 3.500 euros, a gente foi trufada, eu não sei como é que fala, a gente sofreu um golpe, né? Acho que é assim que fala, né? Uhum. A gente foi enganada no começo, porque a gente alugou um monolocale, aqui chama monolocale, é muito normal aqui as pessoas morarem, principalmente em Milão. A gente foi para Milão, né? A gente desembarcou em Malpensa para morar em Milão, porque Milão é o centro, né? É onde tudo acontece. Qual aeroporto que você desceu? Em Malpensa. Deixa eu escrever aqui. Isso. Malpensa. Isso. Aqui nessa região aqui existem 2 aeroportos, que é o de Malpensa e o de Linate. O de Linate, ele fica próprio mesmo em Milão, mas ele é um pouquinho mais, vamos falar assim, como mais doméstico, sabe? Ele não é que recebe, Ok. ele recebe alguns voos internacionais. Mas o internacional mesmo é o aeroporto de Malpensa, que ele está mais longinho um pouquinho. Mas ao mesmo tempo tá longinho, mas não tá tão longe assim, não. A facilidade aqui é muito grande. Tem o trem que você vai de trem para qualquer lugar, praticamente para a Europa inteira, você vai de trem. Legal. Aqui é muito fácil, o transporte público aqui é muito legal. E como Muito foi bom. essa conversa com a sua irmã? Você estava assim, nossa, difícil, quebramos, família toda desempregada, o que nós vamos fazer? Vamos para a Itália. Mas como que foi isso aí? Vamos para a Itália? Você sentando com a sua irmã conversando. Não foi uma coisa muito assim. Eu lembro que em 2012, se eu não me engano, 2012, eu resolvi, assim, no supetão, falar, vou tirar meu passaporte. Fui lá, fiz meu passaporte e fiquei com ele guardado. E eu lembro que eu orava, a gente levantava para o céu, clamava o Senhor e falava com Deus, Deus, eu sei que um dia o Senhor, esse passaporte aqui vai servir. E vida que segue, seguir uma vida. E eu lembro que teve um dia que a gente estava em casa, foi algo que mais deu força para a gente já estava mais já estava bem assim, com as coisas já estavam bem ruins mesmo, financeiramente, né? E a gente já não estava mais conseguindo cumprir o que a gente precisava cumprir, estava muito difícil, a gente teve que dispensar funcionário, nós tínhamos. Eu lembro que, para você ter uma ideia, a gente chegou a ser um buffet bem famoso em Belo Horizonte. A gente tinha muita festa, a gente começava a fazer festa na quarta-feira e até domingo, direto, uma festa atrás da outra, assim, sem dormir, viradona, assim, sem dormir. Qual que era o nome do buffet? Bechamel. Bechamel. E aí, isso, é o nome de um molho em francês. E aí, o que acontece? Eu lembro que a gente estava assim, trabalhava bem assim, bem viradona mesmo. E aí eu lembro que a gente chegou a ter 56 funcionários. Nossa, bastante, era grande então, é muito grande. Sim, a gente chegou a ter 56 funcionários, a gente mas assim, foi de uma vez, porque as festas pararam, as pessoas pararam de fechar festa, e aí parou, né? Parou de fechar a festa, acabou, não tem jeito. E aí, assim, eu lembro que muitos fornecedores começaram a ter problema, e foi assim, foi um atrás do outro, muitos buffets começaram a quebrar. A gente, graças a Deus, a gente conseguiu cumprir todas as festas, todas elas a gente conseguiu cumprir, mas a gente chegou a um determinado ponto que a gente falou assim, basta, daqui a gente não pega mais, não podemos mais fechar contrato, porque realmente tá difícil, a gente não consegue mais se manter, porque como as pessoas estavam quebrando, né? Foi logo naquela época ali, eu não sei se você vai lembrar dessa época que o Brasil ele passou foi um momento muito complicado. Foi um momento muito complicado para o Brasil. Para o empresário, então, foi pior ainda, porque os impostos só aumentavam, e assim, a gente não tinha como se manter. E aí eu lembro que um dia a gente estava em casa, não era dia de festa, minha mãe ligou para a gente e ela falou, olha, vem aqui porque a gente tem alguém, um pastor aqui, que ele quer falar com vocês. E aí a gente foi, as 3 irmãs, nós somos em 4, 3 trabalhavam juntas,
E nós somos as 3 ali. A gente era muito, muito unida. A gente era muito, muito junta mesmo. Tudo que a gente fazia junto. Nós 3. A Marcela nem tanto, mas eu, a Sonia e a Silvinha, a gente fazia tudo que tinha que fazer, a gente fazia junto. E aí, naquele dia, eu lembro que o pastor, ele começou a orar pela gente e ele entregou uma profecia pra gente. Ele entregou uma profecia e na profecia ele falava que Deus estava separando nós 3. E ali a gente, naquela hora ali, a gente falou assim, Deus está separando a gente. Deus quer unir a família, Deus não quer separar, mas a gente não estava entendendo. Na hora, a gente não entendia o sentido da profecia, o sentido da promessa que o Senhor estava fazendo ali. E eu lembro que, assim, eu desde os meus 15 anos, eu oro pelo meu marido. Desde os meus 15 anos. Eu oro para ele. Eu participei de um culto e nesse culto me foi falado, foi explicado para a gente, né? Para a gente deram uma folha, um papel para a gente e eles falaram, a pessoa que estava ministrando o culto, ela falou, olha, desenha um bonequinho e aí do lado vocês vão colocar as características de que vocês querem o marido de vocês. E aí eu fiz. E aí ela instruiu a gente, falou, olha, vocês vão orar em cima disso aqui todo dia, vão apresentar ao Senhor e vocês vão falar com Deus o que vocês querem. E aí eu lembro que eu, muito assim, romântica, sonhadora, desses meus 15 anos, eu escrevi assim em cima, príncipe. E eu comecei a chamar ele de príncipe, desde os meus 15 anos. E eu todo dia, e ao longo dos anos, eu não abandonei aquele papel, é tanto que eu tenho ele até hoje, esse papel. Olha, que bacana! Tenho ele até hoje. E ao longo dos anos, o que era uma folha foi virando um caderno, porque eu começava a escrever as características, né? Porque a gente vai amadurecendo e a gente vai entendendo, ó, eu quero que meu marido seja assim, quero que meu marido não seja assado. E eu comecei a colocar as características e eu comecei a fazer cartas para ele. Então, eu tenho várias cartas aqui para ele, que eu fiz para ele, e sempre orando. E aí eu lembro que nesse dia que o pastor ele entregou essa profecia para a gente, ele falou, eu lembro que ele apontou o dedo assim para mim, na minha cara, assim, e falou, e você, mocinha? Aí eu lembro que eu estava de olho fechado, eu só abri um olho assim. Olha, eu vou te dar o seu príncipe. Eu nunca tinha visto pastor na minha vida. Nem minha mãe conhecia ele. Ninguém sabia daquilo. Era uma coisa minha de Deus. Que eu fazia desde os 15 anos. Detalhe, nessa época eu tinha 23 anos. E aí, eu lembro que o pastor, ele apontou o dedo assim na minha cara. E você, mocinha, eu vou te dar o seu príncipe. Mas não se engane. Na hora que ele falou príncipe, eu assim, falei, como é que ele sabe que eu chamo o meu amor de príncipe? Falei, aí a ficha caiu, né? Eu falei, só pode ser Deus, porque Deus é quem sabe, é coisa minha de Deus. E aí ele falou, mas não se engane, porque não vai ser aqui. Eu vou te levar para fora, e lá fora do Brasil, eu vou te dar o seu marido. Ele não é brasileiro, ele é importado, né? Ele é estrangeiro, ele é importado. Vou te dar um marido importado. E aí, assim, aí ele deu outras profecias, entregou outras profecias pra gente. E tal. E eu fui pra casa pensando naquilo. Fiquei pensando naquilo. Eu falei, meu Deus, eu vou sair do país. Como assim eu vou sair do país e sozinha? Porque a promessa era, você vai sair sozinha. Você vai sair. Para as minhas irmãs foram outras coisas, outras profecias. Mas a promessa de sair do país era minha. E eu fiquei naquela, cara, eu não quero sair sozinha do país, eu não quero abandonar minhas irmãs, eu não quero... A gente era muito unidas. E aí acabou que no final das contas a gente começou a pensar, né, o que a gente podia fazer. A gente quebrando, a gente não tinha mais grana para poder manter as coisas ali, a empresa de pé. E acabou que, assim, foi assim, uma coisa muito louca, assim, do nada. Vou para Itália. Eu comecei a pesquisar e aí eu vi que, né, para a gente vir brasileiro, para poder vir para a Europa não precisava de visto, não precisava de nada. Então, a princípio, foi por causa disso, de visto,
né, que não era preciso visto, e porque eu comecei a olhar os vídeos, as músicas em italiano, comecei a pesquisar a língua italiana, e eu pensei assim, não é difícil, vai ser fácil, dá para entender. E aí foi uma coisa assim, de uma hora para outra. E eu comecei a falar, eu vou para Itália, eu vou para Itália, eu vou para Itália, eu vou para Itália, mas até então era só algo que não era programado, nada. E aí até que teve um dia, minha irmã, a Silvinha, ela falou assim, quer saber? Vamos para Itália, nós vamos para Itália. E aí eu falei assim, sério? Vamos? Você vai comigo? Aí na hora que ela falou que ela vinha comigo, eu falei, a gente vai, pronto, agora a gente vai. Porque sozinha eu não estava botando muito fé que eu queria vir. Mas, e aí a gente veio para a Itália, a gente veio e aí acabou que ela ficou aqui, ela não ficou nem um ano aqui. Ela ficou nem um ano, porque assim, a adaptação é muito difícil, é muito complicado você ter, principalmente quando alguém já tem um certo nível de vida, vamos falar assim, né? No Brasil, isso fora que assim, você quer saber um bicho, um bicho, feijão sem bicho, um povo feliz, é o tal do brasileiro. É o povo que não liga para nada, que tudo dá um jeitinho, tudo se arranja, tá ruim, mas tá bom. E quando a gente sai, a gente vê que isso não é uma realidade aqui. Aqui é um problema, tudo é um problema, tudo é um problema. Não funciona as coisas aqui como funcionam no Brasil. E aí, assim, a gente começou a ralar, né? Eu particularmente, eu já saí do Brasil com a mentalidade que eu não seria o que eu era no Brasil, eu já sabia, eu falei, eu vou para a Itália, eu vim com a intenção de, sei lá, fazer faxina, fazer esses empregos, assim, coisas que a gente não fazia no Brasil. Sim, encarar qualquer coisa, né? Encarar qualquer coisa. Eu vim preparada para isso. Falei, não. Vocês alugaram coisa, apartamento, alguma coisa antes de ir? Sim. Como que foi? Sim, a gente alugou. Sim, a gente alugou um monolocale lá no Brasil ainda, né? E a gente veio com as passagens, porque como a gente veio ilegal assim, né? A gente veio legal, mas depois de 3 meses, se você não tem um documento, você fica ilegal. Sim, que foi o que aconteceu com a gente. Então, a gente entrou como turista. Para entrar como turista, você tem que ter um mínimo de dinheiro, né? E você tem que provar aonde que você vai ficar. Então, você tem que ter um voucher de um albergo, de um hotel, algo assim do tipo. Então, eu lembro que a gente ficou... pagou 2 dias em um hotel. Eu me lembro até hoje, foi um hotel ali em Famagosta, que a gente alugou, a gente ficou 2 dias ali, e depois a gente ia para o nosso monolocale, que é um pequeno... Monolocale é como se fosse um estúdio, acho que é o estúdio que fala no Brasil, que estúdio. É aberto assim, é aberto assim, só que é pequititico, é bem pequenininho mesmo. E assim, um kitnet. Isso, é como se fosse kitnet, mas é tudo aberto, não tem parede, nada. O único cômodo que tem separado é o banheiro. O resto é tudo aberto. Uhum. E assim, eu lembro que a gente chegou em dezembro. Dezembro aqui é a hora que o bicho está começando a pegar, com frio, né? Então, na verdade, o inverno... Deixa eu te falar, desculpa, me conta você chegando, passando na imigração. Desceu do avião, foi a primeira vez que você voou internacionalmente de avião? Foi a primeira vez. A viagem foi uma benção. Nossa, foi tudo, porque assim, eu lembro que a gente veio no avião novo da Latam. A Latam tinha acabado de comprar a TAM, porque até então era TAM, e aí a LAM comprou e virou Latam. Então, assim, os aviões estavam tudo novinho, a companhia era nova. Então, era uma companhia, eles estavam, assim, ainda tratando todo mundo muito bem, todos os passageiros muito bem. Então, assim, a viagem foi maravilhosa. O avião era lindo, porque era uma coisa, naquela época não tinha ainda, né?
mas era novidade. Eu lembro que o teto do avião assim era cheio de luzinha quando apagava as luzes, aí parecia que tinha um céu estrelado. Foi tudo muito, muito, muito bom. A gente até fica brincando que a gente falou, nossa, nem parecia que a gente estava viajando de econômica, porque foi muito, muito, muito bom mesmo a viagem. Foram 15 horas de Minas Gerais para cá, 15 horas, a gente tem que ir primeiro para São Paulo, a gente foi com fins Guarulhos, Malpensa. Então, assim, a viagem foi muito, muito tranquila, muito boa. E aí eu lembro que quando a gente chegou, nós ficamos 2 dias Desculpa. Nós ficamos 2 dias nesse hotel e depois nós fomos para o nosso apartamentinho, nosso monolocale, que a gente achava, a gente tinha visto foto, a gente tinha visto tudo. Era bonitinho, era arrumadinho, tinha cama, tinha... a gente ainda não tinha, como a gente acabou de chegar, a gente não sabia, porque eu falo que brasileiro que não conhece a Europa, que não conhece fora, o brasileiro que está sempre só ali no Brasil, não conhece frio. Não conhece. Você só vai conhecer frio a hora que você sai. Principalmente se você vem para a Europa, que a Europa ela é mais fria, né? Então, aí eu lembro que, assim, a gente chegou... Cara, eu lembro que tava assim... Foi a primeira vez que eu vi neve na vida, porque já a gente chegou, tava muito frio, muito frio, muito frio mesmo, muito frio mesmo. E aí, enquanto a gente estava no hotel, tava tudo ok, lá era quentinho, tinha um aquecedor e tudo mais. Mas na hora que a gente foi para casa, para o nosso apartamentinho, a gente viu que o apartamento não era nada daquilo que a gente tinha alugado. E a gente tinha sido trufada, não sei se é assim que fala, mas a gente tinha levado um golpe, e que eram dois regatinhos, dois meninos que tinham alugado pra gente, e a gente não tinha, porque na euforia, né? Por isso que eu falo, gente, olha bem, presta bem atenção no que vocês tá alugando antes de vir, para não acontecer isso que aconteceu com a gente. E aí, assim, a gente ficou ali os 3 meses sem aquecimento, em pleno, assim, no auge do inverno europeu, porque dezembro, janeiro e fevereiro, na verdade, é o pior mês. Então, a gente ficou dezembro, janeiro e fevereiro ali, e assim, nevando muito. Eu lembro que era um... Sabe o Chaves? Lembra aquele... É Cortilli que fala? O pátio, assim, do Chaves? Uhum. Aqui tem muito daquilo ali. Aqui tem muito daquilo. Chama Cortilli. Que são os predinhos que tem aquele pátio ali, assim, né? Só que são predinhos mesmo grandes. Só que é coisa muito velha, mas muito velha mesmo. Então, são janelas e portas que não tem preparação. É isso. As janelas aqui, as portas, elas têm que ter no mínimo 2 vidros para poder suportar o frio, né? E todas as casas tem que ter aquecimento, tem que ter tudo. E lá não tinha nada, e eles alugaram pra gente, era algo que estava abandonado, eles viram oportunidade, os meninos, eles viram oportunidade, colocou na internet, achou 2 patas, que caiu na conversa fiada deles, e aí, assim, eu lembro que a gente... Mas o bom é que era em Turro, então era próprio no centro mesmo de Milão. Era na Zona Rossa, que é a Zona Rossa, que é a linha do metrô, né? É uma das linhas muito boas, a Rossa é uma das melhores que tem, mas vamos colocar assim, nobre, vamos falar assim. E Turro, na época, hoje não é mais, mas na época, Turro era uma zona muito boa de morar. Então, assim, pelo menos isso a gente tinha. A gente morava num pedaço muito bom. Mas, tirando aquilo ali, a gente... Nossa, foi muita loucura. E aí, assim, já logo de começo, a gente já começou a correr atrás de emprego. Tipo, alguém que está chegando, que não conhece ninguém, não tem ninguém para poder falar assim, aqui, me arruma um emprego, aí você vai fazer o quê? Eu lembro que até hoje tem
esse grupo, chama Brasileiros em Milão. Mas esse grupo, naquela época, ele era mais assim, ele tinha mais peso, vamos falar assim, sabe? Então, tudo que um brasileiro precisava, que chegava, ele botava ali no grupo. Então, ele colocava, eu tô precisando de emprego, tô precisando de cama, tô precisando de roupa, tô precisando daquilo outro, tal, tal. Então, a gente colocou ali que a gente estava precisando de emprego, e aí que a gente foi começaram a dar informações pra gente, né? Você acha gente de tudo quanto é jeito, tanto gente que quer te ajudar, ou quanto gente que não quer te ajudar e que quer te afundar, porque assim, acha mais, infelizmente, mais gente que quer te afundar do que quer te ajudar. Mas eu sei que assim, a gente recebeu muitas boas informações, conselhos, e a gente começou eu comecei a fazer unha. Eu lembro, a gente começou a fazer unha, sobrancelha, nós duas juntas. Aí a gente percebeu que junto a gente não ia ganhar dinheiro, que a gente tinha que cada uma trabalhar separada. E aí a gente fomos fazer tudo que aparecia. A gente foi fazendo. Então a gente foi fazer, eu particularmente faxina, eu fiz muito pouco, por incrível que pareça. Foi algo que eu menos fiz aqui, foi faxina que quase não aparecia. Faxina era mais mesmo unha, depilação, essas coisas assim. Que a gente fazia. Você fazia para brasileiros ou para italianos? Não, para brasileiro. Italiano, eles não fazem unha como a gente, eles não fazem o mundo da estética. Vou falar com vocês, o brasileiro ele está em 2050 para o mundo da estética. Aqui eles estão muito atrás para tudo que se diz em relação de estética. Eles estão muito, muito, muito atrás mesmo. Pode ser. Eu sei que o pessoal no Brasil fica todo mundo, porque na gringa é muito isso, é muito aquilo. Gente, é pura enganação. É pura enganação, porque quem mora aqui mesmo e que vive, que está acostumado com o Brasil, hora que vem aqui pro Vamos Ver, vê que não é aquilo que todo mundo, não é esse glamour todo. Aham. E é isso. E como você se virava com o italiano, com a língua? Então, eu, graças a Deus, eu fiquei muito pouco tempo fazendo esse trabalho, né? Eu fiquei, na verdade, foi só 4 meses. 5 meses, vamos colocar ali, sabe? Que eu fiquei fazendo esse trabalho. Então, eu só convivia com brasileiro, né? E aí, eu lembro que teve uma época que a gente precisou sair daquele apartamento, aí a gente foi morar com uma pessoa e, assim, chegou ali na casa dessa pessoa, a família deles era brasileiros, então, assim, eu só falava português. Eu lembro que eu pedia, gente, me ensina italiano, me ajuda a falar italiano, e a gente, no começo, você fala tudo errado, e você não entende nada, então eles não tinham muita paciência. Não, Mari, vamos falar italiano português mesmo, que é mais fácil, vamos falar. Então, eu não aprendi muito. E aí, eu lembro que eu conheci uma outra brasileira no trabalho, e aí ela começou a me dar, ela fazia badante. Badante é cuidadora de idoso. Ok. E assim, foi quando eu entrei, a minha vida começou a mudar. Nesse período que nós estávamos na casa dessa pessoa, a minha irmã foi embora. Ela foi embora, ela não ficou. Sério? Porque ela foi. Ela falou, não dá para mim, não rola, não consigo. E eu lembro que ela falava assim, eu não preciso disso, no Brasil eu sou gente. O sofrimento realmente é muito difícil. Aí, então, o sofrimento do imigrante que acabou de chegar, que está sem documento, que está sem dinheiro, sem emprego, está sem nada, o sofrimento é muito, muito grande. Você tem que ter muito sangue no olho, você tem que ter muita força de vontade, você tem que ter muito foco para você conseguir, porque você passa de tudo, cara. É muita humilhação, meu Deus do céu, é muita humilhação, é muita dificuldade. Cara, você passa fome mesmo, de verdade, você passa frio. Olha, eu lembro do frio, que era tão grande, do frio, que eu
é até engraçado isso, mas eu literalmente, no sentido da palavra, eu fazia xixi na roupa, eu fazia xixi nas calças, de tanto frio mesmo que a gente sentia. E assim, ela não acostumava com isso no começo. Ela falou, Deus me livre, eu vou embora desse lugar, não quero ficar aqui, tal. E ela foi embora, a ideia dela de ir embora, eu morro de rir dela até hoje, a ideia dela de ir embora era sair da Itália e ir para Londres. Era a ideia dela de ir para embora. E aí ela foi para lá, e aí ela tá lá até hoje. Ela teve um tempo no período do Covid, que foi um período muito difícil também. Eu louvo a Deus dela não estar aqui na época do Covid. Ela já estava, a hora que começou o problema do Covid, o Bolsonaro, eu lembro que ele repatriou, né, muitos dos brasileiros que estavam fora, em torno do mundo, os que queriam voltar para casa, principalmente os que estavam aqui na Europa, ele fretou, né? Teve o avião, ele botou todo mundo do avião e voltou todo mundo para casa. E ela foi uma dessas que ela foi repatriada. Ela pediu para ser repatriada e ela voltou para o Brasil, ficou 1 ano no Brasil. Aí, a hora que ela chegou aí, ela teve outro choque. Ela falou: não quero ficar aqui, eu quero voltar. E aí ela voltou, ela ficou 1 ano e voltou para cá. Ficou 1 ano, juntou dinheiro de novo, falou: não, tá doido, eu não sei mais viver. Porque é muito difícil, Ayrton, é muito difícil. Mas a hora que... Não, ela voltou para Londres. Aí, não, então, ela saiu daí, da Itália, e foi para Inglaterra, então? Isso. Mas ela conhecia alguém lá? Não conhecia ninguém, é a mesma coisa. Foi com a cara e com a coragem. Nossa, que menina corajosa, igual você. E eu fiquei aqui, ela falou, vamos comigo. Eu falei, não, eu vou ficar aqui. E eu tenho uma promessa, Deus me deu uma promessa. A essa altura do campeonato eu já acreditava, né, firmemente na promessa, mas ainda estava sozinha. Eu estava solteira ainda. E aí, eu lembro que, assim, nossa, foi muito complicado. Ela ficou... Vou cortar você do tempo. Mas nessa promessa, você estava atrás do seu príncipe. Onde tem a realeza? Na Inglaterra. Pois menino, mas ainda bem que eu fiquei aqui, porque o meu príncipe estava aqui. Sim. Foi aqui. É outra história super engraçada de como eu conheci o Igor. Então, assim, ela ficou, né, lá. Quando aconteceu a pandemia, o bicho pegou mais aqui na Itália. E olha só para você ver que coincidência. O paciente zero, quando aconteceu, né, tudo o primeiro paciente zero do Covid, ele saiu não sei se você vai lembrar, da Itália, de uma cidadezinha que chama Codogno. Essa cidadezinha, ela tá a 3 quilômetros da minha casa. Nossa! Ela tá a 3 quilômetros da minha casa. Então, assim, é praticamente na nossa região que aconteceu. Então, eu lembro que a gente ficou muito assustado. Foi uma coisa terrível. Eu falo que, assim, brasileiro não conhece guerra. Não, a gente não conhece guerra, a gente pode falar. Os carioca que conhecem, né, aquela confusão toda ali da guerra, é uma guerra. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de coisa, assim, terrível mesmo. Tô falando de coisa de guerra de verdade. Então, assim, eu nunca tinha visto. A gente em Minas, não é algo comum a gente ver tanque do exército passando pela rua, os soldados passando com metralhadora na mão. Então, não era algo comum de ver. E aqui, quando saiu o paciente zero, né, que saiu daqui, a gente foi a primeira região que entrou como chama, gente? Que entrou a gente era a zona rossa, que é a região vermelha, que era a região, o foco, né? O focolaio, né? Onde tudo aconteceu, era ali. Então, assim, eles meio que fizeram isolado. Isso, eles isolaram não só a cidadezinha, mas um raio
bem, bem grande em torno da cidade. Como a gente está praticamente dentro, né? A gente estava dentro. Então assim, foi uma coisa muito terrível, porque um dia eu lembro, a gente estava no shopping, a minha filha ela estava com que 7, 8 meses, que a minha filha estava. Eu estava entrando na verdade, entrando assim, eu estava no meio, vamos falar, Dai, de uma depressão pós-parto muito forte. E eu lembro que a gente estava no shopping. Foi um dia que meu marido falou assim: vamos passear, vamos fazer alguma coisa. E aí a gente foi pro shopping. Eu lembro que a gente foi pro shopping. E aí a gente começou a ver na televisão, assim, do shopping, que tava acontecendo alguma coisa. E aí, de repente, meu telefone toca. Uma amiga minha fala: Mari, aonde você tá? Eu falei: tô no shopping, tô aqui com o Igor e tal. Ela falou: olha, corre no supermercado, faz compra, porque eles vão isolar a gente. Ela também estava aqui na região. Ela falou: corre, faz compra água, compra comida, porque eles vão trancar a gente em casa, eles vão isolar. Tá tendo como é que fala? Tá correndo a voz aí que eles vão fazer, que vai ter o lockdown, vai fechar, eles vão fechar a gente. Eu lembro que quando a gente já estava vendo alguma coisa na televisão, a gente ficou meio assustado, eu com a bebê. E aí a gente correu no supermercado. Olha, eu vou falar com você, foi uma cena que assim, eu não esqueço e eu não desejo nem pro meu pior inimigo viver aquela cena ali. Porque foi algo que eu nunca vivi. Eu lembro que a gente estava em Cremona, a gente foi no supermercado. Sabe aquela coisa de filme mesmo, filme de zumbi, que às vezes acontece de aparecer o supermercado, assim, o supermercado todo bagunçado, não tem nada nas prateleiras, o povo brigando por causa de comida. O povo não estava brigando mesmo por causa de comida, mas era uma coisa assim, não tinha nada nas prateleiras. Sabe o que é nada? Nada. Não tinha comida, não tinha bebida, não tinha material de higiene, não tinha nada nas prateleiras. E eu lembro que eu estava empurrando o carrinho da minha filha, eu parei assim e eu comecei a chorar. Eu comecei a tremer e eu fiquei meio que blocada, assim. O meu marido, ele falou comigo assim: amor, reage, porque o Igor, ele também não é brasileiro, ele é eslavo. E o Igor, ele é eslavo, ele é da ex-Yugoslávia. Então, assim, ele cresceu no meio da guerra, realmente, né? Aquela coisa que a gente estudava no Brasil, mas eu estudei muito isso, a gente era vivo isso. Eu lembro que na minha adolescência a gente ligava a televisão e sempre tinha alguma coisa de bombardeio lá na Bósnia e tal, aquela coisa toda ali. Então, o Igor, ele viveu isso desde quando ele pequeno, ele teve que sair correndo, ele ia para a escola, tinha casa, na hora que voltava não tinha mais o prédio, porque o prédio tinha sido bombardeado. Então ele viveu isso. Então ele meio que ele reviveu aquilo, né? E ele já sabia como reagir. E eu nunca vi aquilo na vida. Você pensa, você dentro de uma depressão pós-parto, uma bebê de 8 meses, passando por tudo aquilo ali, e assim, a gente viu, eu lembro que era uma coisa muito louca, porque a gente começou a ver exército e polícia passando para um lado e para o outro, coisa que não é normal, mas para mim não era normal de nada isso, e assim, e lockdown, vai para casa, a gente, no final das contas, a gente não conseguiu comprar nada, eu lembro nada, a gente não conseguiu comprar nada. A gente veio para casa e naquele mesmo dia de noite começou o telefone tocar, né, como um alerta, avisando que a gente estava na Zona Rossa, que a gente estava no alerta vermelho e que a gente não poderia sair mais de casa. O Igor, ele trabalha em Milão, ele trabalha na estação de Centrale, que é na estação de trem, em Milão, que é no trem de alta velocidade. É como se fosse o trem-bala, Dai, mas não é exatamente o trem-bala, ele é um pouquinho mais lento, porque o trem-bala ele vai não sei quantos quilômetros por hora, o frete a roça ele vai a 400. O trem-bala ele vai bem mais. Mas ele é um trem de alta velocidade. E assim, o trem de alta velocidade, o frete a roça, é do governo, então é algo que não para.
não para nunca, eles trabalham assim, ó, direto, né? Não para. E eu lembro que o Igor, por ele morar na zona grossa, Milão demorou ainda, eu acho que uns 2 ou 3 dias para poder entrar no lockdown, mas entrou também. Eu lembro que primeiro foi a nossa zona, porque a gente estava aqui no meio do focolaio, vamos falar assim, e aí o chefe dele ligou falando, olha, a gente está te colocando agora de licença, você está em licença e tal, e você não pode sair de casa, você tem que ficar em casa e tal. E aí foi assim que começou. A televisão começou a falar. Eu lembro que acho que na mesma semana o Igor ele me proibiu de assistir televisão, porque eu ligava a televisão para poder acompanhar, né, o que estava acontecendo. E assim, era só morte, morreu muita gente. Eu lembro que em Bérgamo acho que foi a região mais afetada da Itália, foi a região de Bérgamo. Eu consigo ver daqui de casa, eu consigo ver as montanhas de lá. Então, assim, lá tinha... não tinham lugares, por exemplo, as igrejas eram todas tomadas de caixão. Era muito caixão. Olha, era tanta gente que morria que eles começaram a não ter mais lugar para poder enterrar as pessoas. Nossa. Né? Não tinha mais poço, não tinha mais lugar para enterrar as pessoas de tanta morte que foi, porque foi tudo muito novo, muito assim, as pessoas, eu não sabia como lidar com a situação, até descobrir que como se tratava, né, a doença e demorou 1 ano e meio. Então, assim, o Igor, ele ficou em casa, a gente ficou em lockdown por 1 ano e meio que a gente ficou. Foi. A gente ficou por 1 ano e meio aqui em lockdown, bem restrita, não podia sair para nada. Tipo assim, quando podia sair uma pessoa da família, e mesmo assim, quase que tinha que marcar, assim, uma pessoa só da família tinha que ter uma autorização para poder sair nas portas das cidades, seja na entrada ou seja na saída, tinha sempre um exército ali, a barricada, né, que fala, do exército ali, né? Para fazer o controle. A gente não podia, eu lembro que o máximo que a gente podia fazer era chegar na varanda. Eu lembro que a gente chegava na varanda, a gente via caminhão do exército passando, tanque de guerra, os soldados que faziam exercitação com metralhadora na mão, e assim, a gente era proibido mesmo de sair de casa. Se a gente saísse, a gente corria o risco de ser preso. E, assim, qualquer movimento brusco que você fizesse era, cara, tipo fuzile e pronto, acabou, entendeu? Então, assim, como foi algo muito terrível para a Itália, realmente. O Covid foi algo muito duro mesmo. Então, menina, e aí o que acontece? Sua irmã foi repatriada, né? Nesse período aí, você falou que ela voltou para o Brasil e você ficou sozinha. E como você conheceu o seu esposo? Ela pediu para ser repatriada. O Igor foi uma coisa engraçada. Eu nesse caso, quando eu comecei a trabalhar como badante, que é cuidadora de idoso, e eu lembro que eu vim trabalhar aqui na região de Piacenza. E aí eu estava dentro do trem, eu estava voltando para Milão, eu morava em Milão, eu estava voltando para Milão e ele estava indo trabalhar, porque ele morava aqui, né? Ele estava indo trabalhar e eu estava voltando para casa. E aí, desculpa, a gente dentro do trem, não conhecia ele nem nada. Ele assim, ele me abordou, ele chegou perto de mim, ele olhou bem assim na minha cara e falou assim: vou casar com você. Você tá brincando, nunca tinha te visto. Pô, nunca me viu. Eu voltando para casa, sentadinha ali, quietinha com meu foninho e tal, ele me cutucou assim, eu tirei o fone e eu, oi, sim? Tal, aí ele, te esposo. Aí eu, coisa? O quê? Eu falei, eu vou casar com você. Vou casar com você. Aí eu, te conheço, rapaz. Que doido. Eu falei assim, gente, meio metro de homem, vou casar com você, te conheço. Não, rapaz, eu vaza. E tal. Só que assim,
ele ali, eu morro de rir, porque hoje eu falo assim, o Igor, ele mesmo fala, eu não sei como é que foi uma coisa, foi involuntário eu te abordar desse jeito, porque não é de mim fazer isso, e não é realmente, ele é todo marrentinho, sabe, ele é todo assim, e aí, ali a gente começou a conversar, e tal, e eu comecei a falar, para, Soí, vaza daqui, deixa em paz, Soí pra casa, e tal, e tal. E ele começou a conversar, eu percebi que ele tinha inteligente, e aí começamos a conversar, trocamos telefone, e aí quando foi 2 meses depois, a gente estava namorando. Olha, Na verdade, namorando não, foi assim, a gente começou a ficar logo assim depois, 2 meses depois a gente estava casando, na verdade. A gente estava casando 2 meses depois. 2 meses depois do casamento, eu estava grávida. olha, Eu estava grávida, o que é um milagre, porque eu não podia ser mãe, eu não podia olha. engravidar. E aí foi. Estamos juntos até hoje, 6 anos de casado. Oh, que bacana. 6 anos de casado, uma bebê de 5 anos que acabou de fazer. 5 anos, razão da minha vida, coisa mais linda do mundo. E vamos que vamos embora. É isso, a promessa do Senhor, ele é fiel, né? Ele é fiel para poder Uhum. cumprir. E aí E aí, você, no seu trabalho, vocês dois foram morar junto, na mesma região, no mesmo lugar que você morava? não, aí eu morava antes em Milão, né? E ele morava aqui na Uhum. região de Piacenza. E aí, como ele tinha um apartamento aqui e tal, e eu em Milão eu morava de aluguel, né? E tudo mais. E aí a gente casou, o apartamento era dele, aí eu vim para cá. Eu vim para cá Ah, e a gente começou a bacana. morar aqui. Isso, é. E E aí a como foi, gente mora. como foi para passar por esse período de gestação aí na Itália? Tratamento médico, pré-natal, como que foi? Loucura. Não desejo para ninguém. Jura? Por quê? Loucura, loucura. É algo que eu falo assim, ó. Eu falo, até hoje eu falo que se eu engravidar de novo, eu gostaria muito que o Senhor me desse a graça para poder ir para o Brasil e ter o neném ali, passar pela gestação e ganhar ele ali. Porque assim, como eu falei que eu não poderia ser mãe, quando eu tinha 23 anos, logo ali naquela época ali da profecia, eu tive um sangramento e a gente foi para o hospital e ali eu descobri que eu não era um sangramento, era uma hemorragia que eu estava tendo. E o Aham, médico, vamos operar porque é um cisto. E aí, quando ele abriu, ele descobriu que não é um cisto, é um tumor. Então eu aham. estava já com o ovário necrosado e a gente teve que tirar. Ele tirou um ovário inteiro e 80% do outro. Ou seja, ele Nossa. deixou 20% que ele deixou. Só 20% de um ovário que estava são, né? E aí acabou que eu lembro que assim, ele me operou num dia, no outro dia ele passou, né, para poder fazer o pós-operatório e tal, ver como é que era. E antes dele me liberar, né, eu lembro que ele falou comigo assim: olha, você quer ser mãe? Falei, claro, doutor, isso com 23 anos. Ele virou para mim e falou assim: então, se você quer ser mãe, você saia daqui agora, saia daqui hoje e engravide hoje. Porque hoje o seu útero, você ovulou, então hoje o seu útero está pronto para receber um bebê. Você tem que engravidar esse mês. Você tem até tal dia, ele fez a conta, né? Você tem até tal dia para poder fecundar, para poder engravidar. Depois de tal dia, você não vai conseguir ser mãe, porque você não vai ovular mais. E aí eu lembro que a minha irmã, ela estava comigo, a Silvinha, a gente sempre muito junta, sempre muito unida. Ela lembra que ela estava comigo e ela falou assim: você quer? Se você quiser, eu assumo essa bronca com você. Então, sei lá, arruma um doidinho aí, engravida e vai ser mãe. Eu lembro que eu olhei Aham. para a cara dela e falei assim: não, eu não quero isso. Eu quero uma família, eu não quero um filho. Deus vai me dar uma família. Então, no tempo Sim, sim. certo, Deus vai me dar uma família. E aí, eu vim, né? Aconteceu a vida que seguiu, avante e tudo mais. E aconteceu, né? Deu conhecer isso já tá com o que? Pensa.
Eu conheci o Igor, eu estava com 37, engravidei com 38, porque foi próprio... Não, mentira, eu conheci o Igor com 38, engravidei com 38 mesmo. Com 38 anos eu engravidei da Beatriz. E aí engravidei e assim, foi algo muito assim, porque no dia que a gente viu ela pela primeira vez, que a gente conseguiu, a gente foi fazer a ecografia, foi a única vez, eu acho até engraçado isso, Deus é tão bom, que foi a única vez que o Igor participou da consulta, porque aqui o pai não pode participar. Aqui a mãe, ela entra sozinha. Aqui não é como no Brasil, que tem aquela coisa, aquele momento e tal. Aqui não pode. A mãe entra sozinha. Então, eu lembro que essa foi a primeira vez que ele teve comigo, que ele entrou comigo, que a gente conseguiu escutar o coraçãozinho do bebê e tal. E aí, no mesmo dia que a gente viu ela pela primeira vez, o médico viu que o tumor tinha voltado. E aí, ele falou comigo, eu lembro que ele falou, olha, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim, né? Nem tá bem e tudo certo, mas eu tô vendo algo aqui que eu não tô gostando. E na hora que ele falou que ele estava vendo isso, eu já sabia o que era. Na mesma hora eu lembrei, eu falei, olha, o milagre aconteceu, mas Deus está colocando uma esfida aqui, algo aqui pra gente. E aí, assim, o Igor fala, eu nunca vi a calma, alguém reagiu com tanta calma, né? E eu tava falando, essa calma é só o Senhor que pode dar, só o Senhor que pode oferecer essa calma. E aí, assim, eu falei, não, doutor, eu sei o que é um tumor. Então, ele, é um tumor. Bem engraçado que eu não tô vendo o resto dos ovários. Eu falei, eu expliquei a situação. Então, assim, o tumor, ele cresceu, a Bia cresceu dentro do ovário, dentro do útero, enquanto ela crescia dentro do útero, o tumor crescia no ovário. Então, eles cresceram juntos, os dois, dentro da barriga. Então, assim, foi muito terrível a minha gravidez, porque além de ser... logo eles me colocaram, me enquadraram como gravidez de risco, né? Desde já assim, do início, já foi enquadrada como gravidez de risco. Eu tive que sair do trabalho, eu trabalhava, eu cuidava de uma senhora. Eu tive que sair do trabalho, porque eu tinha que carregar ela, então eu não podia fazer esforço. Saí do trabalho, larguei o trabalho e ficava em casa, né? Eu ficava praticamente a maior parte do tempo em repouso. E assim, toda vez que a gente ia fazer os exames e tal, e eu fazia muito espesso, mais vezes, né? Por exemplo, uma grávida normal, uma gestação normal, ela faz em torno de 4 ultrassons durante toda a gestação. Eu tenho mais de 20 ultrassons, porque eu fazia tinha meses que a gente fazia de 15 em 15 dias para poder acompanhar, para poder ver, porque não era uma gestação normal. Né? Então a gente fazia. Todo esse processo era pago, era particular, como que era? Não era pago, eu não tinha documento ainda nessa época. A gente queria, o Igor já tinha documento, porque o Igor está aqui há 25 anos que o Igor está aqui na Itália. E assim, ele já tinha o documento, mas eu não tinha documento, e eu estava ilegal. E aí, assim, eu lembro que a gente tentando, quando eu conheci ele, tentando me dar o documento, e não conseguia me dar o documento, porque foi logo naquela época que eles pararam, porque na época, antes você podia, se você casasse com um cidadão italiano, ou então se você casasse com alguém que tivesse o documento italiano, mesmo que não fosse cidadão, você conseguiria o documento, ele podia te dar o documento. E logo na minha vez, quando chegou a minha vez de ter, eles tiraram isso, não podia mais. Então, a única opção que eu tinha para poder pegar o documento era ou engravidar, ou então a gente casava e eu voltava para o Brasil, eu tinha que ficar 1 ano no Brasil e só ir voltar. E aí essa opção a gente não aceitou. Falou, olha, eu não aceito nenhuma nem outra. Primeiro porque eu não quero casar, eu não quero engravidar sem casar. Eu quero casar primeiro e depois engravidar. E aí, e logo depois a gente vê o que faz. Só que aí a gente conseguiu, o que a gente fez? A gente casou
Antes, a gente conseguiu casar, e aí a gente ficou, tipo, escondido mesmo aqui, né? Eu fiquei meio que no ilegal, meio que assim, escondida. Já era uma coisa normal, porque antes em Milão é terrível isso, mas aquela coisa daquela novela, não sei se você lembra daquela coisa da novela América, que aquela menina, aquela Sol fugia, escondia da polícia. Eu passei por quase tudo aquilo ali. Então, assim, eu corria de polícia, fugia de polícia em Milão, o controlor entrava dentro do trem ou dentro do ônibus, por uma porta a gente saía escondido pela outra, porque se eles pegassem a gente sem documento, aconteceu, eu conheço vários casos de pessoas, né, amigas minhas na época, que eles não deixavam nem voltar em casa. Era tipo, eles pegavam a pessoa, colocavam dentro do carro, levavam lá em Malpensa e de lá mesmo a pessoa, eles botavam no primeiro voo que tivesse indo. O primeiro voo que tivesse indo para o Brasil, não interessa se é seu estado ou se não me interessa. Você volta para o seu país e já chega lá, você se vira. Então, isso acontecia várias vezes com várias pessoas. E eu passei por tudo isso. Então, assim, para eu não ser pega, a gente escapava, a gente corria. É uma deportação sumária mesmo, né? Na hora. Muita gente reclama e fala e critica os Estados Unidos, mas você vê que, na realidade, em outros países é até pior, né? Tem muita coisa. Tipo, podia acontecer de você pegar um policial mais gente boa que te dava aqui chama carta de via, que seria uma carta mandando você embora, mas ele deixava você ir. Mas tinha muitos que não queria nem saber, não quero conversa, não quero saber se você tem filho, se você não tem, não quero saber. Você vai agora para o aeroporto e você vai voltar agora com a roupa do corpo. Tinha algum deles que deixava a pessoa voltar em casa, pegar as coisas, pegar filho e voltar para ser deportado, mas tinha alguns que não. Então, assim, era uma coisa muito incerta. E aí, a gente ficou naquela ilegalidade ali, mas eu já estava casada. E aí, acabou que, assim, foi uma coisa, eu comecei a passar mal, fui no hospital. E chegou lá, a médica falou, olha, vamos fazer um exame. E ela me deu um exame de farmácia. Eu falei, não posso engravidar, não tô grávida. Sim. E aí ela pegou o exame e falou, não, você não tá grávida, não. Você tá muito grávida. Você não tá grávida, você tá muito grávida. E aí a gente começou a chorar, eu chorando, ele chorando, foi aquela coisa toda, a gente vai ser pai. E aí foi assim. E assim, aí a gravidez da Bia foi muito terrível, porque é terrível, porque aqui na Itália eles não têm um pingo de coração. Eu falo que assim, eles têm um problema muito grande com grávida aqui. Eles não gostam de grávida, meu Deus do céu. Claro, lógico, evidente, não vou colocar todo mundo no mesmo saco, mas a grande maioria aqui não gosta de grávida, não. Até mesmo porque aqui o aborto, ele é legal. Uhum. O aborto aqui, ele é legal. Então, até eu não lembro, não vou saber agora qual mês, qual semana, mas eu sei que até uma certa semana o aborto é legal. Então, assim, a primeira pergunta que eles te fazem é: você quer abortar? Eles te oferecem isso como se fosse algo assim, sabe? E eu lembro que, assim, as médicas, elas insistiam comigo para eu abortar. Elas insistiam, porque como tinha o tumor, elas falavam... Eu lembro que quando elas viram que eu não iria fazer, eu falei, misericórdia, eu não vou fazer isso nunca, meu bebê, minha filha, Deus me deu, eu quero ela, eu não quero abortar. E elas começavam já a pegar no meu pé já de outra forma, porque, eu lembro que, assim, várias vezes que eu chegava para poder fazer os exames, para poder fazer as consultas, era sempre aí, então era uma coisa assim, demoníaca mesmo, eu acho, eu particularmente. A frase que eu escutava era: vamos ver se o bebê tá vivo. Vamos ver se o neném ainda tá vivo. Então, assim, eu passei isso a gravidez inteira. Você pensa, eu fiz mais de 20 consultas, muito mais de 20, porque não era só com a obstetra, eu passava por outros médicos, porque como eu tinha o problema, né, de coisa, a gente tinha
Eles passavam, eu fazia muito exame de coração, exame da coluna, porque eu tinha um problema na coluna. Então, eu sempre estava passando, e toda vez os médicos faziam, vamos ver se o neném ainda está vivo. Então, isso foi até no final da gestação mesmo. Nossa. Então, foi muito tenso, foi muito terrível. E você sem documentação, aí era público? Era público? É público, não, aí eu consegui, por causa que eu tinha engravidado, aqui é assim, se você não tem documento e você engravida, você ganha uma espécie de permesso, chama permesso, que é uma autorização tá. para cura, ou seja, é uma autorização para você ser cuidada, vamos falar assim. E aí eu ganhei aquele permesso de 1 ano, e aí logo depois que ele venceu, na verdade, antes dele vencer, o Igor já deu entrada já pediu para poder transferir, né, para motivo familiar, e aí o transferimento já era autorizado, entendeu? E aí eu consegui o documento, mas até então eu não tinha o documento. Então, assim, na verdade, esse tipo de coisa aqui é tudo gratuito. E como eu era enquadrada com gravidez de risco, eu era 100% isenta. Então, assim, eu tinha isenção de tudo. Então, eu não pagava nada. Eu não paguei 1 centavo de nada, nem um exame, nem uma consulta, nada. Eu não paguei nada. Mas aquelas pessoas que têm uma gravidez normal, elas pagam somente os exames. Mas é tipo assim, é um valor assim, tipo 15 euros, 10 euros, 20 euros, depende muito do exame que ela vai fazer, mas nunca passa, tipo, algo muito caro, que você fala assim, não, eu não tenho dinheiro para poder fazer o exame. Entendeu? Nunca é algo tão caro assim. E assim, a saúde aqui, ao mesmo tempo que ela é muito boa, ela é muito, muito atrás. Não consigo te explicar como que funciona isso, porque realmente, ao mesmo tempo, é um paradoxo muito, muito, muito assim, que você fica assim, gente, como que pode? Você não consegue entender, ao mesmo tempo que eles são muito modernos, hospital de ponta mesmo, à vanguarda, ao mesmo tempo eles são assim, antigos a ponto de falar assim, ó, o que eu mais escutava na gravidez senhora, qua é como Dio vuole, que quer dizer, aqui é como Deus quer, tá? O parto aqui é como Deus quer, ou seja, é parto normal. Não existe com parto cesariano, porque nós não fazemos parto cesariano, só mesmo em último caso. Só que o meu caso, eles insistiram tanto desde o começo que eu falei, tá, aceitei, né? Aceitei. Tem que ser normal, vai ser normal. E eu escutava isso desde a minha primeira consulta. E eu fui ficando com aquela coisa ali, é parto normal, é parto normal, é parto normal. E acabou que no final das contas, quando eu cheguei para ganhar a Beatrice, eu ganhei ela de 41 semanas, porque a bonita não queria nascer. Ela não queria sair de dentro do forninho, não. E assim, eles induziram o meu parto. Eu lembro que eu cheguei no hospital na quinta-feira, às 9 horas da manhã, e eles induziram o parto, eles colocaram o balãozinho. E aí eu lembro que a enfermeira falou assim comigo, quando ela colocou o balãozinho, ela falou assim, olha, vai demorar um pouco para partir as contrações. E eu lembro que eu falei assim, olha, tem alguma coisa estranha então, porque eu já tô sentindo dor, eu já tô sentindo alguma coisa esquisita. E ela falava assim, senhora, impossível. E eles não acreditavam em mim. E assim, as minhas contrações partiram imediatamente na mesma hora que ela colocou o balãozinho, porque o balãozinho, ele expande, né? Ele cresce, então é para poder abrir o colo do útero mesmo. E aí, isso na quinta-feira, às 9 horas da manhã. Eu sei, Ayrton, que deu sábado, meio-dia, eu ainda não tinha parido essa menina. Eu tava gritando, berrando no hospital, gente, pelo amor de Deus, eu tô com dor, eu tô com dor, eu tô com dor. E eles não acreditavam em mim. Foram 28 horas de trabalho de parto. Nossa. E eles cagando para mim, como se diz aqui na Itália, eles nem aí para mim. E aí eu sei que no final das contas, depois de 28 horas de trabalho de parto, eu aguentando, depois de 28 horas eu endoidei o cabeção,
Aí eu girei a baiana, né? Como a gente fala lá em Minas, rodei a baiana. Comecei a pagar de brasileira. Eu falei, não, beleza, eu tô fazendo a educada, tô fazendo a fina aqui até agora. Agora vocês vão ver a brasileira. E aí eu comecei a gritar no hospital, eu fiz um escândalo, pelo amor de Deus, vocês vão me matar. E aquele escândalo de grávida parido. Eu sei que no final das contas veio o diretor do hospital, ele desceu, porque ele soube que tinha uma brasileira fazendo barraco lá embaixo, na obstetrícia, fazendo barraco, e ele queria saber, ele falou, eu vim cá para botar ordem nesse negócio aqui. Aí a hora que ele veio, eu fui muito educada, eu respirei fundo, fui muito educada, falei, doutor, tem alguma coisa de errado, eu estou aqui há 28 horas, com 28 horas já de trabalho de parto, eles fazem, tô sofrendo, eles fazem o exame de toque, né, que eles falam que eu não tenho nenhum centímetro de dilatação. Eu não tinha nenhum centímetro de dilatação. Como pode eu não ter nenhum centímetro de dilatação se eu tô gritando tem 28 horas que eu tô sofrendo? Então, ele pegou a minha cartela, na hora que ele pegou a minha cartela, ele olhou pra minha cara e falou assim, senhora, mas quem é que falou com a senhora que o parto da senhora tem que ser normal? Quem foi que... Foi a senhora que pediu um parto normal? Aí na hora eu falei, não, doutor, eu queria cesariana desde o começo, mas eles falaram que não, teria que ser parto normal, e eu aceitei. Eu falei, beleza, vamos ser cesariana. Ayrton, e assim, foi muito engraçado, porque como eu tinha feito o maior escândalo, o reparto inteiro já estava todo mundo bravo comigo, todo mundo nervoso comigo já. E aí eu lembro que quando eu entrei, eu sentei, o médico sentou na minha frente, sentou eu e o meu marido assim do lado, tava todos os enfermeiros, todos os obstetras, todo mundo assim em torno da gente dentro do consultório e todo mundo assim esperando o médico falar, agora ela vai ver, o diretor ele vai quebrar ela, ele vai xingar ela toda, vai dar uma bronca nela, vai botar ela no lugar. Então eu lembro que eu tava sentada, toda assim sofrendo lá com muita dor, uma panção desse tamanho e eles todos atrás de mim assim. E do meu marido. E aí eu lembro que no final das contas ele olhou assim pra cima e falou, gente, vocês não estão vendo que ela não é uma paciente normal? Essa menina, ela não é uma paciente normal. Quem é que tá insistindo até agora em fazer o parto normal? Aí veio a médica responsável, né, pelo setor. Aí ela falou, mas aqui na Itália, não sei o que, começou a falar. Aí ele falou, gente... eu tô lavando as minhas mãos, tá? Aí ele olhou para mim e falou assim, senhora, eu preciso que a senhora abra bem os seus ouvidos agora, porque eu não posso te falar com clareza o que eu vou te falar agora, mas eu preciso que a senhora entenda. A senhora tá entendendo o que eu tô falando? Aí eu falei, tô entendendo, chorando de dor. Aí ela falou, olha, ele olhou bem pra cara do Igor e falou assim, olha, se a gente não fizer a cesariana, agora a gente vai perder mãe e filha. Nós vamos perder todas duas. A neném, ela não está em sofrência, ela não está sofrendo, mas a gente vai perder todas duas. Porque ela não é um caso normal, um parto normal, né? Então, a gente vai perder todas duas. Só que eu não posso te obrigar, senhora. Ele falou comigo, eu não posso obrigar a senhora a fazer o parto cesariana e não posso nem que te sugerir. Eu preciso que você me fale que você quer fazer o parto normal, o parto cesariano. Eu preciso que você tome essa iniciativa de falar que você quer. A senhora tá entendendo o que eu tô falando com a senhora? Aí na mesma hora eu olhei pra cara do Igor e entendi. Eu falei, eu quero cesariano, faz agora cesariano. Na mesma hora ele já abriu a gaveta assim, ele nem falou ok nem nada. Ele já me deu um sabonetinho, falava, vai, toma um banho rápido para desinfetar, lava o cabelo, prende o cabelo e já vai ter um enfermeiro para poder te levar pro bloco. Porque a gente tem que fazer rápido. Eu sei que em 5 minutos eu já estava dentro do bloco e, assim, 5 minutos eles já tinham feito o parto. Eles fizeram a cesariana e tiraram ela. Mas aí, como eles levaram uma bronca, né? Porque o médico, o diretor do hospital, não foi nem o diretor do reparto, pensa você, foi o diretor do hospital que desceu. Ele deu uma bronca em todo mundo, eles todos estavam bravos comigo, né? Porque eu fiz, eles levaram um esporro do diretor.
Sim, mas E aí, eles estavam errados, ninguém reconheceu, né? não, eles não reconheceram. Aí o que aconteceu? Eu sofri violência obstétrica. Eu sofri a violência obstétrica. A Bia, ela nasceu, foi aquele parto mais lindo. Foi assim, eu falo que eu sofri porque que mulher que não sonha, né, com o parto. A mulher que tem um instinto materno, que ela sonha com parto, que é um momento mágico. Então eu sonhava com aquela coisa de colocar ela no meu peito e amamentar e tal, aquela coisa toda, do meu marido estar comigo. Então, assim, eles não deixaram ele entrar comigo. Eu entrei sozinha numa sala gelada, porque eu acho que eles ligaram o ar-condicionado no máximo, só para poder me matar de frio. Então, assim, foi terrível, foi terrível. E a hora que eles tiraram ela por ser cesariana, eles fizeram o famoso, aqui chama parto em camicha, que eles tiraram ela com a bolsa. Então, o parto dela foi aquele parto lindo, que ela saiu dentro da bolsa mesmo, da placenta inteira, né? Ela saiu toda envolvidinha, assim. E eu não tenho uma foto, eu não tenho nada, porque eles estavam com raiva de mim. Eu lembro que eles tiraram ela da bolsa, ela começou a chorar e eu pedia, por favor, deixa eu pegar ela, deixa eu pegar. Eles só olhavam para mim assim, não. Eu falei, por favor, ela tá bem. Aí eu lembro que teve uma enfermeira que pegou ela assim e fez assim, só levantou ela de muito longe para mim ver e levou ela para lá. E eles não me deixaram pegar ela nem nada, assim. Logo depois, eu fiquei ali, eles levaram ela e eu fiquei ali para eles me fecharem, né, costurarem e tudo mais. E eu sei que eu fui pegar ela pela primeira vez 2 horas depois, porque eles me levaram pro... Ai, meu Deus do céu, eu não sei como é que chama aí no Brasil, mas aqui chama reanimação, né, que é onde eles colocam a gente antes de sair. Uma observação, uma UTI e tal. Isso. É como se fosse assim, não chegou a ser uma UTI, mas era como se fosse uma observação, uma salinha de observação. Que, na verdade, não era uma salinha de observação, não era nada. Eles me colocaram como se fosse um depósito. Era um lugar que eu lembro que todo sujo, cheio de poeira, cheio de caixa. Então, assim, eu sofri essa violência obstétrica logo depois. Depois que ela nasceu, pensa você, eu já estava desde quinta-feira no hospital e desde quinta-feira sem comer, isso no sábado. E a única coisa que eles deixavam eu comer era eles me davam uns biscoitinhos, tipo como se fosse um biscoitinho Maria, mas pequenininho, eu só podia comer 2, e chá de camomila sem açúcar. E mesmo assim eu podia comer, tipo, durante o dia inteiro, eu podia comer tomar um chá e comer 2 biscoitinhos durante o dia todo. Então, eu tava desde quinta-feira sem comer, isso no sábado. E aí, eu já tava assim, tremendo de fome, morrendo de fome. Aí, quando eu peguei a Bia, coloquei ela no peito, ela chupava e não saía leite, porque não tinha leite. Eu tava completamente desidratada, não tinha comido nem nada, e não saía leite, eu não tinha leite, e ela chorando, berrando, tadinha, de fome, tadinha. Eu com fome, e eles não me davam comida, eles não me deram nada para comer. Então, assim, eu sofri muito, misericórdia, eu sofri muito. Acabou que no final das contas, quando eles me liberaram, eles falaram comigo, olha, você sai, a gente vai liberar você, mas a neném não, porque ela tem que ganhar peso. E eu falei, olha, ela tá bem. Tá, ela tá bem. Eu falei, tá tudo certo com ela, ela só tem que ganhar peso. Ela só tem que ganhar peso. Eu falei, então me dá o que for, o papel que for que eu assino e eu vou... me dá o papel que for, porque eu quero ir embora e eu vou sair daqui com a minha filha. Eu não saio daqui sem ela. E, senhora, mas a senhora não pode fazer isso, não sei o que. Eu falei, olha, eu sou a mãe, eu assumo a responsabilidade, me dá que eu vou embora. E aí eu lembro que no caminho, a gente, como uma boa brasileira, uma amiga foi buscar a gente, e ela falou, olha, vamos passar ali no supermercado, que vamos comprar um frango. E aí ela falou, eu tenho um canjiquinha em casa, eu vou fazer uma canjiquinha, você vai para casa, toma um banho, dá um banho na Bia, fica lá de boa, que o tempo que você vai em casa, enquanto você estiver tomando banho, eu vou para minha casa, faço uma canjiquinha assim, ultra rápido, e assim, você vai comer essa canjiquinha e o seu leite vai descer em nome de Jesus. E a gente começou a orar, eu obedeci ela, vim para casa, tomei banho,
foi o tempo, assim, foi muito coisa, né? Muito rápido. O tempo de eu sair, eu começar a organizar um pouquinho ela chegou já com a dobradinha não, canjiquinha, com frango, coxa de frango, tudo aquela coisa toda assim. E assim, chegou quentinho, prontinho. Gente, foi uma coisa incrível. Aí eu comi e o leite jorrou, assim, espirrou na cara da bichinha toda. O leite desceu e aí a Bia mamou. Tadinha, a bichinha tava com tanta fome, tadinha, porque já tava dias. Você também devorou essa canjiquinha também, né? Não, eu comi, eu não deixei nada pro Igor. Eu falei, eu comi, você precisa comer, quem precisa comer sou eu. Você tava comendo, eu não. Você tava... Não, e ele fazia sacanagem comigo ainda. Ele chegava lá com uns paninhos, assim, uns sanduíches grandes, assim. Ele falou, eu vou comer. Eu falei, seu cachorro, eu não posso comer, deixa eu comer. E eles não me deixavam comer, porque eles falavam assim, como a senhora fez cesariana, se você comer, pode acontecer alguma coisa, a gente tem que voltar com você para o bloco, aí você vai estar com a barriga cheia, a gente não pode operar. Gente, aonde se viu uma justificativa dessa? Não existe. A mulher acabou de parir, gente, já tem que comer. E aí, acabou que, assim, foi uma bênção que eu vim para casa, ela mamou muito, eu comi muito, ela comeu muito também, ela mamou muito. E, assim, foi uma coisa... Aí sim começou o meu momento que eu tanto sonhava, que assim, ela dormiu a noite inteira, tadinha, de tão cansada e com fome. E ela era uma bebê muito boazinha, até hoje, graças a Deus, ela é muito boazinha. E aí é isso. Mas foi bem terrível. A minha experiência de gestação aqui na Itália foi muito terrível mesmo. Fora essa situação que você passou, tudo isso, por você ser brasileira ou imigrante, você sofreu preconceito? Você sentiu algum preconceito? Uhum. Nunca. Eu posso falar com você de verdade, Ailton. Eu nunca sofri preconceito aqui na Itália. Nunca. Para não falar que teve assim algum episódio, já teve episódios assim no balé da Beatrice, que ela vai na escola de balé, que eu tive algum episódiozinho assim mas coisa assim que a gente sabe relevar, sabe? O Igor, ele é muito, como é que eu vou falar? Ele é muito chato, sabe? Com certas coisas. Ele não é italiano, mas ele fala um italiano perfeito e ele sempre pegou muito no meu pé. Eu aprendi a falar italiano em 6 meses, porque eu fui trabalhar, né? Enquanto eu cheguei, eu morava com aquele pessoal ali brasileiro, eles não falavam português, não falavam italiano, eu não falava italiano. E aí eu me vi numa situação que eu arrumei um emprego. O primeiro emprego que eu trabalhei, eu trabalhava num restaurante, eu fazia a Yutokoko, traduzido ajudante de cozinha, de chefe de cozinha. E assim, a proprietária do restaurante, ela era muito ruim, era uma mulher muito terrível, e ruim igual o pica-pau. E assim, ela era ruim ou é o jeito italiano? Era o jeito da cultura italiana, o jeito de ser? Não, ela era ruim, porque, na verdade, ela nem é italiana, ela era inglesa. Ela era inglesa. Ela era de Londres, que veio abrir um restaurante italiano. Olha, nada a ver, né? Abriu um restaurante italiano aqui. E, assim, todo mundo que trabalhava lá, no restaurante, tinha somente 2 italianos, que eram os garçons. Só 2. O resto era todo mundo imigrante. Então, tinha brasileiro, tinha 2, que era eu e o Tom. E, assim, o Tom já estava mais algum tempo. E eu lembro que, assim, ela começou... Eu não sabia falar italiano, não falava direito. Então, eles me pediam... Por exemplo, eu lembro, eles me pediam, às vezes... pega para mim um garfo. Eu vinha com um prato. Porque eu não sabia falar, né?
eu entendi, eu estava aprendendo a falar, então eles me pediam as coisas, eu não entendia o que eles estavam me pedindo, e aí assim, eles me xingavam muito e tal, e assim, eles riam muito da minha cara e eu ia levando. Até que um dia, a dona do restaurante, ela me chamava de Ceci. Ela me chamava Ceci, Ceci, e eu ria, ela me chamava Ceci, e eu ria. Eu achava que era algo assim, tá, beleza. Aí até que teve um dia que o Tom, que era brasileiro também, ele lavava os pratos, ele ficava sempre embaixo. O Tom, ele baiano, gente boa demais, amo o Tom. E aí eu lembro que ele falava, ele teve um dia que ele chegou para mim e falou assim: ô manhã, não deixa ela te chamar de Ceci, não? Aí eu falei assim, por quê? Por quê? Que ela tá sendo gentil. Não, eu achando, olha, bobeira, ela tá sendo gentil. Ele falou, não, manhã, Ceci é o nome do cachorro dela. Ela tá te chamando de cadela. Não deixa ela te chamar assim, não, manhã. E aí eu lembro que naquele dia eu fiz um voto com Deus e eu falei, Senhor, eu não vou mais comer da mesa desse rei. O Senhor me dá outro emprego e eu comecei a pagar um preço. E assim, eu lembro que foi uma semana, eu me revoltei com aquele trabalho ali e comecei a orar, falar com Deus, Deus, eu não aceito ficar aqui, eu não aceito, Senhor, abre outra porta. Uma outra amiga que eu já conhecia, ela falou, olha, vai orando mesmo, porque eu falei de você aonde eu trabalho, eles vão precisar, um badante, ele tá para sair, e eles estão para colocar outra pessoa. Eles estão precisando de outra pessoa, eles me pediram indicação. Só que o problema, Mari, é que você não tem documento. Eles querem alguém que tenha documento. Então, o que tá pegando é que você não tem documento. Mas vai orando aí para Deus fazer algo. E eu comecei a orar. E aí eu lembro que no dia ela me ligou, falando, Mari, deu certo, vem. Larga tudo aí, vem agora que eles querem te conhecer. Eu lembro que eu larguei tudo. Eu falei, olha, tchau, beijo, tô indo embora, fica com Deus. Era um trabalho, assim, ela explorava muito da gente. Eu trabalhava de 9 horas da manhã, era eu que abria o restaurante, que eles pudessem abusar de você, eles abusavam. Então, assim, eu abria o restaurante 9 horas da manhã e eu fechava, eu saía de lá 1 hora da manhã. Então, era de 9 a 1 da manhã, direto, sem parar. Para comer, a gente tinha que comer em pé, sabe? Enquanto trabalhava, a gente não podia. E eu ganhava, eu lembro direitinho, eu ganhava 520 euros para fazer trabalhar de segunda a segunda. Não tinha folga. Isso porque você não tinha documento, porque exatamente. Eu não sei quanto que é o salário na Itália, mas na Europa o mais baixo é em Portugal. E em Portugal acho que o salário é até maior do que isso daí na época, né? Não, em Portugal ele é mais baixo, ele é mais baixo porque o custo de vida em Portugal ele é mais baixo, né? Então automaticamente é. Aqui na Itália, na verdade, não existe essa coisa de salário mínimo, né? Tem aqui que eles falam a paga base, que é o pagamento, é o piso, né? Que seria no Brasil o piso. Então, a paga base aqui da Itália é em torno de 1.200. Tá. Então, isso para 8 horas de trabalho, 8 horas, tá? Mais do que isso, não pode trabalhar mais do que 8 horas. É ilegal trabalhar mais do que 8 horas. Mas como todo mundo que trabalhava para ela era só gente que estava ilegal, sem documento, ela abusava. Ela fazia e acontecia. E ela era terrível, ela humilhava todo mundo. Ela é só Jesus para ter misericórdia. E aí, assim, eu lembro que na mesma hora eu falei, tchau, tô indo embora, e fui lá fui trabalhar para o seu Bode. Eu lembro o seu Bode, ele já faleceu, faleceu comigo, inclusive, no hospital, mas eu lembro que, assim, seu Bode, eu gostava muito dele, era um homem, meu Deus, era um homem de 2 metros de altura, um senhorzinho de idade. E, assim, você trabalhar com isso como badante, eu acho que até a pessoa que ela não tem coração, ela adquire um pouquinho de coração, sabe? Ela adquire um pouquinho de coisa, porque a gente vê tanta coisa, a gente vê a vulnerabilidade deles, como que eles ficam ali vulnerável. E, assim, tadinho, ele sofreu muito porque ele descobriu um câncer e era um homem muito, assim, um homem muito rico, um homem muito importante em Milão,
um nome, uma pessoa muito importante, mesmo uma figura importante para a sociedade milanesa. E aí ele se viu assim, numa situação assim, de repente, né? A mulher dele já estava acamada há não sei quantos anos, já em estado vegetativo, e já tinha uma badante para cuidar dela, e aí ele ficou doente também, e eles precisavam de alguém para cuidar dele. E aí eu lembro que eu fui fazer essa prova, ele gostou de mim. Ele falou, não quero saber. E o filho dele falava assim, meu Deus, como é que a gente vai assumir a Mari? Não dá para assumir ela. Ela não tem documento. Mari, pelo amor de Deus, vamos dar um jeito. E ele falava, eu vou dar um jeito de arrumar documento para ela. Ele tentava de tudo qualquer forma arrumar documento para mim, mas não tinha, porque naquela época não tinha mais não tinha forma. A única forma de eu conseguir documento era casando com um cidadão italiano. E assim, eu lembro que ele ficou caçando os amigos dele, velho. Ele falou: vou caçar um velho aqui pra você casar com ele. Mas eu gosto desse primeiro, eu não quero casar com o velho, assim eu não quero. E ele, não, porque eu não posso perder você, e não sei o que. Eu fui trabalhando, fui ficando, até que ele ficou muito ruim, foi pro hospital, e aí no hospital ele não aceitava que ninguém colocasse a mão nele, ninguém podia colocar a mão nele, só eu que ele aceitava, eu e a Cris, que podia botar a mão nele, e aí eu comecei a ir pro hospital também. E aí lá eu conheci outra pessoa, né, porque essa vida a gente conheceu outra pessoa, e aí eu lembro que ela me falou que tinha outra pessoa, uma senhora que estava precisando, e a gente já estava ali naquela coisa, né? Ele já estava morrendo, então a gente já sabia, eu sabia que eu ia ficar desempregada. E aí eu lembro que assim, a gente fez marcou uma entrevista na casa dessa senhora, e aí eu lembro que eu liguei pro filho dele e falei, olha, eu preciso de sair tal hora, porque eu tenho uma entrevista de emprego. Ele falou, não, Mari, vai de boa, deixa o papai, mas você vai e você volta. Eu falei, beleza, eu vou rapidinho, faço a entrevista e volto. Era perto? Uhum. E aí eu lembro que eu até tinha falado com o filho dessa senhora, eu falei, olha, você tem que me pegar aqui, porque eu tenho que ser rápido. Eu posso ir fazer a entrevista, mas eu preciso que você me pegue aqui no hospital e me traga de volta. Ele falou, não, beleza. E eu lembro que enquanto eu estava fazendo a entrevista, eu recebi a ligação falando que ele tinha falecido, que ele tinha morrido. Que triste. Mas foi algo assim, eu vejo os cuidados do Senhor, né? Porque, na verdade, eu não fiquei desempregada, porque no outro dia mesmo, eu já comecei com essa senhora, eles gostavam muito, muito de mim também, e eu fui com ela também, eu fiquei 2 anos com ela já era em casa, eu morava com ela em casa, 2 anos até ela falecer também. E aí, logo depois, eu conheci... eu fiquei um tempinho trabalhando, um pouquinho tempo trabalhando voltei a fazer as minhas unhas, as faxinas de novo, porque ela tinha falecido. E aí, pouca coisa depois, eu conheci o Igor. Aí eu comecei a trabalhar com outra senhora, enquanto casada, né? Eu fiquei, com essa outra senhora, eu fiquei só um tempo assim, devo ter ficado um pouquinho mais de tempo, uns 4 meses com ela, porque eu lembro que eu trabalhei ainda uns 2 meses grávida, eu ainda trabalhei, eu fui trabalhar. Mas logo depois eu saí de lá e não fui mais trabalhar. Mas é isso. Então, assim, com essa senhora, eu lembro que eu já falava italiano, mas meu italiano era muito ruim. Eu falava, mas era muito ruim. E ela tinha Alzheimer. E ela tinha Alzheimer no nível 5 e Parkinson. Nossa, ela tinha os dois. E eu não sei se você sabe, o paciente é afeto, né, existem níveis, né, da doença. O nível 5 é próprio o último nível, que é aquele nível ali onde o paciente ele fica agressivo. Sim. Então, ela virava a casaca dela assim, de repente, ela endoidava o cabeção assim. E ela era uma ex-diretora de uma universidade. Então, era uma senhorinha, eu lembro,
desse tamanhozinho assim, mas uma senhora muito inteligente, uma senhora muito assim, nossa, era uma lady. Ela falava o italiano dela, eu nunca vi ninguém falar um italiano até hoje igual, porque o italiano dela era aquele italiano, as palavras muito difíceis, muito assim, corretas, e eu lembro que eu falava, né, eu era obrigada a falar com ela em italiano, porque ela era italiana, então eu tinha que falar em italiano, mas meu italiano era muito ruim, falava italiano, mas era muito ruim. Eu lembro que quando eu falava alguma coisa errada, ela usava uma bengala, né, um bastão, ela me dava bengalada. Ela me dava bengalada assim, ó. Então eu vivia roxa, isso fora que ela era agressiva mesmo, ela batia na gente. E aí ela me dava as bengaladas, e assim, e eu para não tomar, eu comecei a prestar atenção no meu italiano, então eu tenho que falar direito. Porque se eu falasse errado, eu sabia que eu ia tomar. E aí eu aprendi. Foi assim que eu aprendi a falar italiano direito mesmo. Então, quando eu conheci o Igor, o meu italiano era perfeito, eu falava italiano muito bem. E aí vim morar aqui, conheci uma comunidade brasileira que tinha aqui na região onde eu moro, tem uma comunidade bem, bem grande de brasileiros, tem uma igreja brasileira. Comecei a me envolver com eles, né? Ir para a igreja e tal. Porque antes eu só falava italiano, então meu italiano era muito bom, eu só falava, eu só falava português com a minha mãe quando eu chamava, quando a gente falava no WhatsApp, então era o único momento, os únicos, sei lá, 40 minutos que eu falava de português, era quando eu estava falando com a minha mãe. Nos outros momentos do meu dia, eu só falava italiano. E quando quando eu casei com o Igor, eu comecei a falar mais português do que italiano, porque ele saía para trabalhar, ele ficava o dia todo fora e eu ficava o dia inteiro conversando, batendo papo no telefone. Em casa, não podia sair, né? Tava ali de repouso, então eu ficava o dia inteiro só português. E aí, gente, eu emburreci. O Igor fala, você emburreceu. Eu emburreci. Meu italiano hoje não é mais dos melhores, não, mas eu falo italiano muito bem. Então, assim, essa coisa de preconceito, eu acredito que, eu falo que, assim, eu acho que eu nunca sofri muito com essa questão de preconceito mais por causa disso. Eu sempre soube me portar, vamos falar assim. Uma coisa que eu aprendi desde quando eu cheguei aqui, muito rápido que eu aprendi, italiano, eles são uma bênção. Mas, ao mesmo tempo, não. Também não. Eles não são muita benção, assim. Eles são, mas não são, sabe? Eles são aquele tipo de povo, assim... como aqui na Europa tem muito imigrante, principalmente agora, mas a Europa, tipo, lá tá tomada, tá? Acho que a palavra certa é infestada, sabe? De tanto imigrante que tem aqui, principalmente os muçulmanos, né? Tem muito africano, tem muito marroquino... Tem muito mesmo. E eles não fazem a menor questão de aprender a cultura do país. Uhum. Eles querem, é um problema que eu tenho muito aqui no meu prédio. Aqui no meu prédio só tem que não é africano ou marroquino, é só a gente e uma outra vizinha só que é italiana. Mesmo assim, ela não fica em casa. Então, assim, a gente sofre muito aqui no prédio, porque com questão de cultura, sabe? Eles não têm a menor higiene, eles não têm a menor cultura, eles não têm a menor... Deixa lixo jogado, coloca lixo. Aqui tem dia para colocar lixo. O lixo aqui tem que ser separado. Você não pode colocar tudo no mesmo saco. A gente tem que ser separado. A reciclagem aqui é levada muito a sério. E você ganha multa se você mistura o lixo. Então, assim, eles misturam tudo. É uma bagunça, é uma confusão. Então, assim... eu nunca quis, eu sempre tive esse cuidado porque branca eu não sou, né? Cabelo bom não tem também. Então, assim, eu sempre tive essa coisa, esse cuidado de não querer ser confundida. Então, para você não ser confundida, você tem que se portar bem. Então, você tem que se vestir bem, você tem que falar bem, você tem que ter uma postura. Quando você entra no meio, né, deles, você tem que se portar bem. E uma coisa que eu aprendi desde muito cedo não deixar eles colocar, aqui a gente tem um termo, de não colocar, você não vai colocar o pé na minha cabeça, porque se você deixar
no Brasil a gente fala fazer ninho, né, na cabeça. A gente não pode deixar, porque se você deixar uma vez, acabou. Então é aquela coisa assim, ó, não é você ser arrogante, mas é algo que eu aprendi desde muito, muito cedo. É bateu, levou. Entendeu? Bateu, levou. Então, se você me responder mal, eu não vou ser grossa, eu não vou ser sem educação, mas eu vou te responder ali também, entendeu? E eu vou te mostrar que, peraí, você não pode falar assim comigo, porque eu tô entendendo. Então, eu acho que por esse motivo, eu nunca sofri, para falar com você, preconceito, assim, nesse tipo de sofreu racismo. Não, nunca sofri, não, graças a Deus. E a comida italiana? Você chegou aí, e a comida? Me fala. Você se acostumou fácil com a comida? É a melhor. É a melhor. Comida é a melhor. A comida italiana é perfeita. Ela é maravilhosa. E uma mineira que veio do Brasil, que tem uma culinária farta e bem diversificada em Minas, né? Falar de outra comida, né? Então deve ser bom. Não, mas a culinária italiana realmente é muito boa mesmo, de verdade. A comida, a italiana de verdade, porque tem as confusão por aí, né? Que não é italiana nada de verdade, o povo fala que é italiana que não é de verdade, italiana nada de verdade, mas a italiana mesmo. Aqui tem um termo, italiana doc ou 0 quilômetro, que se fala, é muito boa. Agora, é muito diferente da nossa comida. Por exemplo, a gente tem o costume, você vai almoçar, você coloca no prato, né? Você coloca, a gente mistura a comida, né? No mesmo prato a gente coloca arroz, feijão, carne, batata, salada, no mesmo prato. Não é assim que a gente come no Brasil? No mesmo prato a gente come tudo. Eles não. Eles aqui, eles já têm um costume de separar. Por exemplo, eles têm o costume, é sempre assim. Até em restaurante. Você vai no restaurante, você não consegue pedir uma comida, tipo um prato. Raramente você vai conseguir pedir um prato único, mas o prato único não é como o nosso. É muito diferente. É que eles falam que é primo, segundo e contorno, que é o quê? O primeiro, primo, que é o que vem primeiro. Então, o primeiro é o quê? Pode ser um arroz, pode ser uma pasta, pode ser um risoto. Então, tudo isso, vamos colocar assim, o carboidrato. Vamos colocar assim, o carboidrato é o primeiro. O segundo é a carne. Então, seria a proteína. Então, ou é uma carne, um peixe, um omelete, alguma coisa assim. E tem o contorno, que seria a verdura, que seria a salada, que seria um purezinho de batata, um purê de cenoura. Então, assim, eles não conseguem, eles não comem tudo de uma vez igual a gente. É sempre separado. E é muito assim, não se come. Hoje, até na minha casa, vou ser bem sincera, tá? Até na minha casa, eu não cozinho arroz e feijão todo dia. Não cozinho. Eu não consigo. No Brasil, se a gente não comer arroz e feijão todo dia, a gente acha que tem uma coisa errada. Tem que comer arroz e feijão, né? Lanche não é comida, não é almoço, não é janta, é um lanche. Exatamente. Aqui não é assim. Não se come arroz todo dia. Arroz é impensável comer arroz todo dia. Feijão, meu Deus do céu. Primeiro que eles não fazem feijão igual a gente. Não existe aquele feijão com caldinho, com carne, aquela coisa toda, bacon, linguiça, delícia. Não tem. Não existe. Eles não fazem arroz assim. Isso é coisa de brasileiro. A carne deles aqui, por exemplo, a carne não existe, você não consegue comprar, tipo, num açougue italiano, você não vai achar uma carne com gordura. Não existe. Jura? Não. Aqui, os bifes aqui chamam bisteca. Os bifes aqui, eles são fininhos assim, ó, como uma folha. É fininho mesmo. Então, aquela coisa... A gente morre de saudade, né? Você ainda acha, tem muitos lugares, muitos restaurantes que você vai, principalmente no restaurante brasileiro, que você acha a picanha, você acha a costela e tal. Mas essas pessoas, elas não conseguem, por mais que tente, não é igual ao do Brasil. Não é, porque não é brasileiro. Sabe? Então, assim, eu morro de saudade. Eu tenho 10 anos que eu não como
um contrafilé. Eu fico brincando com meu pai, eu falei, quando eu for aí, eu quero um contrafilé no café da manhã, eu quero um bifão desse tamanho assim de contrafilé. Maçã de peito, gente, meu Deus do céu, minha boca até dá água aqui, de vontade de comer uma bela de uma maçã de peito com couve, arroz, feijão, angu. Ai, que delícia. Você não consegue. Eu trabalhava com isso, até pouco tempo atrás eu trabalhava com isso, fazia comida, eu fazia marmita fit, né, para vender, e eu trabalhava muito, fazia muito comida mineira. Mas assim, por mais que você tente, você nunca vai conseguir fazer a mineira de verdade, você vai chegar perto, né, mas a mineira mesmo de verdade, você não vai conseguir, porque te manca ingrediente, falta ingrediente, te falta a matéria de verdade, o feijão aqui. É muito raro você conseguir comprar feijão igual no Brasil. A gente até consegue comprar o feijão para cozinhar, mas ele não chega nem perto do feijão do Brasil. Aqui é muito normal eles venderem feijão na lata, o feijão já cozido. Vende na lata. Então, assim, mas não é um feijão brasileiro. É um feijão que ele é grosso, ele é grandão, assim, sabe? Então, parece um feijão, aquele feijão fradinho, mas o feijão carioquinha, gente, eu morro de saudade de um feijão carioquinho, um arroz agulhinha, arroz aqui, o mais parecido. Inclusive, se você está na Itália e você não conhece, vai no arroz aí, se você estiver com arroz, ai, Jesus, me fugiu agora o nome do arroz. Mas me fugiu o nome do arroz aqui. O arroz, você tem um arroz que é parecido com o arroz nosso, mas mesmo assim tem um arroz de jasmim, mas o arroz de jasmim, ele é parecido porque ele é fininho e ele é mais compridinho, mas ele tem um cheiro. Ele tem um cheirinho, ele não é um cheiro que fede, mas ele tem um cheirinho, sabe? Então, assim, você não consegue. Mas a comida mesmo, italiana, ela é muito boa. A gente sofre, né? A gente sofre. Um brasileiro sofre com saudade da comida de casa, a gente sofre com saudade, mas a comida é boa. Não pode falar que é ruim, não. Tem muita coisa boa, uma bela pasta, que tem pastas que são, assim, meu Deus do céu. Aqui na região que eu tô, aqui, da Piacenza, tem muita pasta piacentina, que é, meu Deus do céu, burrata de verdade. Às vezes, eu fico acho até engraçado quando eu vejo alguma blogueira que fala, ai, fui em São Paulo, comi a burrata. Aí, a hora que parte a burrata, eu falo, gente, isso não é burrata, isso é uma mussarela. Não é uma burrata, porque a burrata mesmo, de verdade, ela tem aquele creminho dentro, ela tem o leitinho que sai, assim. Nossa, é muito bom. É muito bom. A comida italiana, ela é muito boa. Deixa eu falar uma coisa para ti. E que conselho você daria para um imigrante que está querendo ir para a Itália? Alguém que está planejando sair do Brasil e tal, e está querendo ir para a Itália. Que conselho você dá para essa galera? Não venha. Não venha, fique aí. Mentira, brincadeira. O primeiro conselho que eu vou dar é não venha sem documento. Isso é sério, tá? Sem documento, não venha. Se você tem a possibilidade de ter a cidadania italiana, que é uma das únicas possibilidades para você conseguir documento aqui, ou por casamento, você casar com um cidadão italiano, ou uma mulher ou um homem que seja italiano. Mas mesmo assim é uma coisa muito complicada por casamento, porque você fica preso naquela pessoa. Tem muitos que são pessoas boas e muitos que não são pessoas boas e que vai usar a situação para poder, né, manipular. Sim. E assim, se é uma pessoa, se você tem o documento italiano, se você tem a possibilidade de ter a cidadania italiana, olha, vale muito a pena, é outro mundo, mas venha sabendo que não é Brasil, né? Não dá para vir e comparar o tempo todo. Eu conheço muita gente que vem e fica o tempo todo comparando. Não dá para comparar, porque é outro mundo mesmo, é outro país, é outra cultura, é outro clima, é tudo diverso. Tudo muito diferente. A língua é uma barreira muito grande. Se você quer vir, estude o italiano,
aprenda o italiano antes, porque aqui não, isso é mito, isso é história de falar assim, eu falo inglês, eu vou, não adianta, quase ninguém fala inglês aqui. O italiano mesmo de verdade, as pessoas que você vai lidar com elas todo dia, eles não falam italiano. Então, assim, é muito raramente você vai no restaurante e você vai achar um garçom lá, alguém que fala italiano, que fala inglês. É isso, que fala inglês. Então, assim, muito raramente. Então, assim, estude o italiano, estude a língua e venha, assim, com o coração aberto para novas aventuras, vamos falar assim, para novas possibilidades. Porque se você for uma pessoa que você quer vir, mas vai ficar pensando o tempo todo, porque eu tinha casa, porque eu tinha emprego, porque eu tinha um salário lá, eu tinha família, se você for uma pessoa que você é apegada em família, apegada, não venha, porque a solidão, a gente falou tanto, né, e eu acabei não falando nada sobre isso, a solidão, a falta da família é algo, assim, terrível. Você tem que ter sangue no olho, porque se você não tiver e ficar com frescurinha, escolhendo, fazer faxina eu não quero, fazer unha eu não quero. Gente, eu cheguei aqui, eu fui limpar a bunda de velho, sabe? Eu tinha uma das senhoras que eu cuidava dela, que ela pegava o cocô assim, ela passava nas paredes, eu tinha que limpar tudo. E é assim, você tem que pega o que aparecer. Claro, lógico, evidente. Você não roubando, não prostituindo, meu filho, vai-se embora, não vendendo droga, vai-se embora. Aquilo que aparece, pega e vai trabalhando aqui, trabalhando ali, trabalhando aqui, trabalhando ali. E aí, quando você vê, você vai conquistando as coisas, né? E o outro conselho é esse, E aí, você aproveita agora que falando de família, manda um abraço para seus familiares, seus amigos do Brasil, sua irmã que está na Inglaterra ainda? Tá. Então, manda agora um beijo para todo mundo. Tá aí. Pois é, eu morro de saudade de todo mundo, não vejo a hora de ver todo mundo. E assim, eu sei que eu clamo muito ao Senhor, oro muito, porque eu sei que um dia, mais cedo, mais tarde, a gente vai estar junto. E, beijão para todo mundo, morro de saudade. Morro de saudade. Pessoal, Ayrton Rocha, mais uma vez, com uma história bacana, esclarecedora, no Fora do Ninho do Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, querida. Até o próximo vídeo. Tchau.